Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, hein? A penúltima rodada do turno. Lembrando que são 20 clubes, assim como é o Brasileirão, né? Você faz turno e retorno, ao término os 4 primeiros colocados sobem para o Brasileirão 2022, os 4 últimos descem para a Série C 2022. Tivemos novidades, e olha que novidade, hein? Na verdade, no G4. O Náutico, que liderou o tempo todo, perdeu a liderança na última rodada para o Curitiba, agora deixou o G4. Pela primeira vez, na penúltima rodada do turno, o Náutico saiu da terceira colocação e caiu para a sexta. Olha que coisa, a briga tá boa. Você vê que o Goiás tinha saído, voltou e tirou o Náutico, enfim. O Operário, se vencesse em casa, poderia entrar. O Guarani perdeu para o Goiás, quem entrou foi o Goiás e não o Guarani. A disputa tá boa. Do primeiro ao 10º, gente, qualquer um dos times pode subir. Impressionante o equilíbrio. E do 11º em diante, qualquer um pode cair também. Porque lá embaixo a briga também é boa. Que pese os 4 últimos ainda continuem sendo os mesmos, com Ponte Preta e Cruzeiro saindo. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo, série A, B, C, D do brasileiro, enfim. E principalmente, hein, dê um like, dê sua opinião ou dê sua informação. O que acontece com o clube do seu estado, com o clube da sua cidade, quem saiu, quem chegou, chegou quanto jogador, não chegou jogador, foi negociado, saiu o treinador. Me ajude a fazer sempre a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos rapidinho falar do Coritiba, que é o líder, já era o líder, tinha subido a liderança e perdeu, gente. O Coritiba não perdeu, ele tomou uma pancada, gente. Ele foi jogar lá no Rei Pelé, em Maceió, perdeu para o CSA por 3-0, Renato Cajá, Yuri e Marquinhos. Uma traulitada, e mesmo apanhando de 3-0, o Coritiba continuou na liderança. 33 pontos e de maneira isolada. E o CSA vem subindo, hein? O CSA vem subindo. Agora foi a 25 pontos, 11ª colocação ainda. Mas lembrando que o CSA já esteve na zona do rebaixamento. Vem crescendo de produção. O vice-líder é o CRB. E olha, perdeu uma chance de assumir liderança pela primeira vez, gente. O CRB estava vencendo o Vitória, que está na zona do rebaixamento, por 1-0. Gol do Júnior Brandão. E em 1-0 Ive assumia a liderança, passava o Coritiba e tal. No finalzinho, vitória com o Marcinho no segundo tempo já. Vitória com o Marcinho empatou. Moral da história. Um pontinho apenas. Foi a 32, ainda um atrás do Coritiba, que continuou na segunda colocação. Nem o Coritiba que perdeu, nem o CRB que empatou, deixaram as duas primeiras colocações. O Vitória com o pontinho foi a 15 e continua na 18ª colocação na zona do rebaixamento. Gente, o novo terceiro colocado é o Goiás. O Goiás pegou a vaga do Náutico, que era o terceiro colocado, no duelo de G4 com o Guarani. O Guarani na última rodada era o 5º colocado. Esse jogo foi lá em Goiânia. O Goiás fez 2-0 com o Aleph Manga e o Nicolas. O Guarani no finalzinho, nos acréscimos, descontou com o Júlio César. Mas essa derrota, o Goiás, em sétimo, foi a terceira colocação com 31 pontos. 1 a menos que o CRB e 2 a menos que o Coritiba. Está na terceira colocação. O Guarani, da 5ª colocação, ele foi para o 7º em 29. Também muito próximo. Você vê que está tudo muito embolado. E fechando o G4, aparece o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que também empatou na rodada. O Sampaio Corrêa, se vencesse, poderia ali, né, chegar a 32, assumir a vice-liderança. Mas não. O Sampaio foi jogar com o Cruzeiro. Cruzeiro desesperado. O Sampaio chegou a fazer 1-0 com o Watson. Tomou uma pressão no segundo tempo, o Marcelo Moreno chegou a empatar, mas o pontinho foi de bom tamanho para o Sampaio, que era o quarto, 29, permanece em quarto com 30 pontos, e o Cruzeiro, que tinha 17, 16ª colocação, continua ali, fora da zona do rebaixamento, mas com 18 pontos. Mas preocupa ainda, tem que somar pontinhos, o Luxemburgo pelo menos já tirou o time da zona do rebaixamento. O novo 5º colocado é o Avaí. O Avaí, que chegou no G4, saiu do G4, mas como os primeiros colocados fizeram pontos, tá? O Avaí ganhou do Náutico, foi aí o Avaí que tirou o Náutico do G4. Fez 2-0 jogando em casa, o Iago Contra e o João Lucas. Com esse resultado, o Avaí foi a 30 pontos, os mesmos 30 do Sampaio, só perde nos critérios, mas está ali coladinho, 5ª colocação. E o Náutico, que perdeu,
também tem 30, mas nos critérios passou a ser o sexto. O quarto Sampaio tem 30, o quinto Avaí tem 30, e o sexto agora o Náutico tem 30. A briga ali tá boa entre a rapaziada. Mas enfim, você vê que a disputa está cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. O que a gente pode falar é o seguinte: se o Avaí foi a quinto e o Náutico a sexto, o sétimo colocado ficou o Guarani, que perdeu com 29 pontos. Olha que também o 29 pontos, ele está um ponto atrás da rapaziada. Então, que está no G4. Você vê que a briga é sensacional. O Operário, que empatou nos minutos finais com o Brusque. O Operário, se ganhasse em Ponta Grossa, ele pegava a vaga do Sampaio. Olha como está a disputa. Mas o Edu, o artilheiro Edu, 11º gol, artilheiro isolado da Série B, fez o gol do Brusque. E nos acréscimos do segundo tempo, o Fábio Alemão empatou. O Operário, que poderia ser quarto, assumir a vaga no G4, o Operário, com esse pontinho, ele ficou o quê? Na 10ª colocação com 28 pontos. Olha como está a disputa. E aí o Brusque, que chegou a estar no G4, vocês lembram? Com 25 pontos é o 12º colocado. Já a dupla carioca ali, ó, o Botafogo foi ao 8º colocado, era o 10º, foi ao 8º, suou, hein? Suou para vencer o Brasil de Pelotas, o Lanterninha Brasil de Pelotas por 1-0. O gol do João Carli, o zagueirão parecia um centroavante, fez o gol, jogou mal, mas Botafogo foi a 28 pontos, 2 do G4, na 8ª colocação. Você vê? E o Vasco é o nono com os mesmos 28 pontos. O Vasco nessa rodada perdeu do Remo por 2-1. Você vê a oportunidade que ele poderia entrar no G4 também, o Vasco. Olha quantos times desperdiçaram a chance de entrar no G4. O Remo com o Renan Gorni e com o Romers fez 2-0, o Sarrafiori descontou. Moral da história: o Vasco, com esse tropeço, fica na 9ª colocação. Ele era o sexto, passou a 9ª, mas com 2 pontos atrás do G4. E o Remo, que vem crescendo, hein? O Remo foi a 23, 13ª colocada, já esteve na zona do rebaixamento, ficou numa situação mais tranquila. O Londrina, que já chegou a ser lanterna, agora é o 17º colocado com 16 pontos, mas ainda na zona do rebaixamento, mesmo vencendo o Vila Nova por 1-0, também gol na reta final do segundo tempo do Matheus Bianchi. E o Londrina, agora o Vitória com 15 pontos. O Confiança perdeu na rodada por 4-2 da Ponte. O Londrina com 16 e o Brasil todos na zona do rebaixamento. Porque a Ponte vencendo Confiança foi afastando. A Ponte já teve até lanterna, a Ponte já foi, hein? Mas com essa vitória ela foi na 14ª colocação com 19 pontos. E aí você vê, o Cruzeiro saiu, a Ponte saiu, o Vila mesmo perdendo continua fora. E a zona do rebaixamento, os 4 últimos continuam mesmo. O último é o Brasil com 12 pontos, só situação desesperadora. O penúltimo é o Confiança com 13, situação desesperadora. O 17º com 16, 3 pontos aí do Cruzeiro, é o Londrina. E aí com 17, com 15 você tem o Vitória com 3 pontos do Cruzeiro. Então a briga lá embaixo está boa também, mas Vitória, Confiança, Londrina e Brasil não conseguiram escapar. No G4 a gente tem mudanças. Enfim, você vê que do primeiro ao 10º, uma rodada. Nós vamos encerrar a rodada agora nesse meio de semana, a última rodada do turno, e pode tudo mudar. Então está tudo muito próximo, só o Curitiba e o CRB que certamente não deixarão o G4 na virada do turno. Vamos falar da última rodada então? Já começa na terça-feira, hein? O Náutico recebe o Cruzeiro. Olha que jogão. Terça-feira, 19 horas, lá em Recife, nos Aflitos. O Náutico precisa vencer para pelo menos tentar voltar para o G4 terminando, né, a rodada. O Cruzeiro não pode perder, porque senão corre o risco de voltar para a zona de rebaixamento. Belo jogo. Na terça também às 19 horas nós temos o Confiança desesperado, precisando vencer em casa. O Remo que vem embalado de vencer o Vasco. Belo jogo também. Às 21h30 da terça-feira, dia 17 agora, a gente encerra com Coritiba e Ponte. O Coritiba precisa vencer para terminar o turno na liderança. A Ponte que vem saindo, sair desse sufoco. Ela mesmo que perca, não volta para a zona do rebaixamento, mas vem se recuperando, 2 vitórias seguidas, jogo difícil para o Curitiba. Também às 21h30 da terça-feira, o Sampaio, ó o jogo do G4. Sampaio, 4º colocado, 30 pontos. Avaí, 5º colocado, 30 pontos. O empate, o Sampaio termina o turno lá dentro. O Avaí, se vencer o Sampaio lá na casa de São Luís do Maranhão, ele termina o turno. Briga de G4, sensacional esse jogo.
Aí na quarta-feira nós temos o desesperado Vila, que está ali próximo na zona do rebaixamento, enfrentando o Vitória, que está na zona do rebaixamento. Quinta-feira, 18/8, agora 19 horas. Também no mesmo horário, o Guarani, querendo vencer para voltar para o G4, enfrentando o Botafogo, que se vencer, pode até entrar no G4 também. Jogo em Campinas, jogaço esse também, imperdível. Às 21h30, o vice-líder CRB enfrenta o Operário. O Operário, se vencer, pode até entrar no G4. E o CRB, se vencer, dependendo do resultado do Curitiba, ele pode ser o novo líder. No jogo também. Na quarta-feira, ainda às 21h30, o Vasco recebe o Londrina. O Vasco está aí perto da zona da classificação. Vai pegar um time na zona do rebaixamento. Parada meio fácil para o Vasco, mas o Londrina vem reagindo. Belo jogo também. Aí nós vamos fechar o turno na quinta-feira, onde o Brusque enfrenta o Goiás. O Brusque querendo aproximar do G4, faz uma campanha de altos e baixos contra um Goiás que acabou de retornar ao G4. E a gente finaliza na quinta-feira, às 21h30, com o Brasil, Lanterna Brasil, enfrentando o embalado CSA. É claro que na quinta-feira, ou na sexta pela manhã, eu volto com a última rodada do turno. Prometendo, hein, gente? Prometendo, porque olha, a Série B está extremamente equilibrado na parte de cima, com 10 times, e lá na parte de baixo, com 5, 6, querendo ser rebaixado. Tá querendo porque não estão conseguindo reagir. Vamos lá, eu acompanho tudo e volto informando para vocês. Um grande abraço, até a próxima.